fazendo isso, introdução ao estudo da cosmetologia, dos recipientes cosméticos e dos perfumes. Né? A gente tem aí a seção 1, aula de hoje, né? Históricos, conceitos, contextos e regulação da cosmetologia, conteúdo teórico. A gente vai falar também um pouquinho do conteúdo prático, vou explicar para vocês como que vão acontecer o conteúdo prático, que na verdade a gente vai falar ele online mesmo, vai falar teoricamente desse conteúdo prático, certo? Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos aspectos regulatórios, cosmetologia, cosméticos, algumas definições, né, matérias-primas, introdução ao laboratório. Né? Esse vídeo aqui a gente ainda não vai falar dele hoje. Na seção 2, aspectos técnicos de legislação em cosmetologia e recipientes. Seção 3, recipientes, cosméticos e perfumes. Tá? Então, o cosmético mais simples de todos, né? A gente vai chegar aí terminando a seção 3. Eu quero que vocês aprendam ou entendam como é a formulação do cosmético mais simples de todos, que é o perfume. O perfume é apenas o veículo, né, com a fragrância. Né? Então, perfume é isso. A gente tem que saber preparar esse perfume, como que se prepara esse perfume. Na unidade 2, a gente vai começar a falar da pele, né, os tipos de pele, a involução cutânea, crescimento, cosmético e cuidados com a pele, né, como que a gente pode manter a pele mais rejuvenescida e como que a gente pode trabalhar com a pele. A gente fala da estrutura da pele, visão geral, cuidados e produtos cosmetológicos, a hidratação e a nutrição da pele, a limpeza, a esfoliação, tonificação e a involução da pele. Tá? Então essas são as 3 sessões. Essas 2 unidades a gente faz a nossa primeira VA, tá? Depois a gente vai para a segunda VA, que entra na unidade 3. Aqui a gente fala um pouquinho de mecanismos de fotoproteção, fotoprotetores e tratamentos de estria. Vai falar de radiação, de filtro solar e como que a radiação solar ela interfere no envelhecimento da nossa pele. Vamos falar aí de estrias, as causas e os tratamentos também. Quando tem isso aqui prático, é porque eu vou passar para vocês uma formulação sobre esse conteúdo. Né? Então eu vou explicar para vocês como fazer um creme, por exemplo, anti-estrias. Né? Como é que esse creme funciona, onde ele age, por que ele vai agir nessas regiões onde pode ter estrias. Né? Na seção 3, fibroedema geloide. Assim como o creme anti-estrias, a gente vai ter o fibroedema geloide, que popularmente é chamado de celulite, só que celulite não é o nome correto, né, para fibroedema geloide, para aquela formação que ocorre nas coxas e nas nádegas, principalmente das mulheres. Então, a gente vai aprender também como fazer um creme para celulite, os procedimentos que existem para retirada, para diminuição da celulite e o que pode ser feito para amenizar. E a unidade 4, nossa última unidade, é a cosmética capilar e desodorização da pele. A gente vai falar um pouco da estrutura do cabelo, dos shampoos, dos condicionadores, da fotoproteção, ou seja, da proteção solar desses produtos, e terminamos nosso semestre com a pele e anexos desodorantes e antitranspirantes nesse lugar, né? Nas axilas, tá? Toda a questão do desodorante e antitranspirantes. Bom, parece muito, tem hora que parece pouco, porque os cosméticos são muito mais do que isso. Né? A gente tem aí alguns cosméticos que não estão inclusos na nossa ementa, que eu vou trazer para vocês às vezes. Por exemplo, os dentifrícios, que são os produtos que servem para escovar os dentes, né, os cremes dentais e todos os produtos utilizados na escovação de dente. Tem também a questão dos clareadores de pele, que a gente não tem aqui na nossa ementa. E eu gosto de falar de clareador de peles quando a gente fala de mecanismos de fotoproteção. Então, se existem mecanismos para escurecer a pele, existem também mecanismos para clarear a pele ou homogeneizar a pele. Então, são coisas extras que a gente pode ir falando e colocando aqui na nossa ementa. Dito isso, dito nossa ementa, já falei para vocês como funciona, como todas as aulas, né? Como todas as outras disciplinas, a gente tem os conteúdos teóricos, o conteúdo teórico cai na prova, o conteúdo prático, a gente vai falar dele aqui na teoria, mas eu vou falar para vocês de formulações específicas, então a gente vai ter um momento, hoje nessa aula eu vou mostrar para vocês uma formulação
como que vai funcionar essa formulação e o que vocês precisam saber para responder esse conteúdo prático na prova. Tá? Então a prova ela vai ter uma parte teórica, um pedacinho prático, que envolve essas formulações que nós vamos falar nesse anexo da aula, que seria o tempo que nós gastaríamos na parte prática. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que de ementa seria isso. Finalizar ela aqui. Compartilhar aqui. Salinha encheu, agora a gente tem mais gente aí. Bom ver vocês, pessoal. Bom vocês voltarem, né? Bom voltarem ao semestre. A gente tem que fazer uma coisa bem legal aqui para que vocês gostem de estudar. Essa disciplina eu gosto demais. Já tem quanto tempo que eu ministro isso? Desde 2013, né? Então já tem 7 anos que eu ministro cosmetologia, né? E cosmetologia é uma paixão minha, porque eu trabalhei 10 anos em laboratório de farmácia de manipulação, né? Então eu passei boa parte da minha vida manipulando cosméticos, né? Fazia muito isso na farmácia de manipulação, a cosmetologia. E depois que eu saí da manipulação, eu nunca deixei de estudar cosmetologia, né? Meu mestrado foi, por exemplo, em tatuagens. Por mais que tatuagem não seja um produto cosmético, é um produto que vai na pele. Então, para fazer um mestrado sobre tatuagem, eu tive que estudar muito sobre as características da pele e como que é esses procedimentos que são invasivos, né? Você injeta tinta na pele. Então, é uma área que eu adoro, eu amo de paixão trabalhar com cosmetologia, tá? E vocês vão. Espero poder passar um pouco desse conhecimento para vocês dessa maneira que eu gosto. Eu vou passar para vocês aquilo que realmente importa, aquilo que realmente da manipulação, que você pode utilizar para melhorar um creme, para fazer ele ficar mais cheiroso, mais colorido, né? Então tudo isso a gente vai ter que trabalhar na cosmetologia. É um pouco de quase que uma confeitaria da farmácia. Eu vejo que é algo que você trabalha com o prazer de estar trabalhando com produtos seguros, tá? Porque na cosmetologia você tem uma margem de erro, que a segurança que aqueles produtos proporcionam é muito grande, então você pode, digamos que, brincar com a formulação. Você pode aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, lógico que tendo conhecimento da química desses produtos, você pode fazer isso, tá? Para dar uma nova formulação, então é muito fácil você criar uma nova formulação cosmética e vender isso no mercado. A cosmetologia é algo muito lucrativo, né? E quando eu falo de lucrativo, vocês vão entender isso quando vocês começarem a destrinchar as formulações cosméticas. Boa parte das formulações cosméticas, eu digo que 90% das formulações, 80% delas é água, né? E água é um insumo que, pelo menos aqui no Brasil ainda, é um insumo abundante que a gente pode utilizar na fabricação de cosméticos, né? A parte química, a parte de princípio ativo cosmético é muito pequena, comparada com a quantidade de água que você coloca no produto. Então vamos começar a nossa unidade 1 como introdução ao estudo da cosmetologia e dos recipientes cosméticos e perfumes, né? A aula nossa se chama Cosmetologia, meu nome é Paulo Edson Fernandes. Para quem quiser me mandar mensagens, profpaulo@anhanguera.com, tá? É meu e-mail institucional. Bom, qual que é o objetivo nosso de estudar cosmetologia? Porque é importante a gente conhecer bem quais os conceitos estão envolvidos nos cosméticos e nos recipientes, tá? Quando a gente fala recipiente, a gente lembra, não sei se vocês já tiveram uma aula de farmacotécnica ou de tecnologia farmacêutica, recipiente geralmente é aquilo que a gente considera como o inerte da formulação, tá? Aqui na cosmetologia, recipiente vai ter outra cara, porque o cosmético ele é basicamente composto daquilo que a gente considera recipiente para o medicamento. Então, se a gente tem medicamento e a gente tem recipiente, a gente pega aqueles recipientes que são seguros, inertes, que não fazem mal ao nosso corpo, a gente separa aquilo para fazer cosmético. Então, geralmente, os cosméticos são formados
daquilo que a gente chama de excipiente nos medicamentos. Né? E é importante a gente conhecer também a legislação, a fabricação e a comercialização desses produtos. Tá? Eu sempre falo que é para saber até onde a gente pode ir. Tá? Porque, por exemplo, nesse tempo de pandemia, logo que começou a pandemia, todo mundo louco atrás de álcool em gel, o álcool em gel acabou nas prateleiras, teve muita gente fazendo álcool em gel clandestino. Tá? Então a gente tem que saber qual que é a legislação e quem pode fabricar isso, quem pode atestar esse álcool em gel, que é um produto cosmético. Né? O álcool em gel é um produto que vai ajudar a limpar as mãos, né? Então ele é um cosmético. Tá? Então nós vamos elaborar um compilado com as principais normatizações aplicadas à legislação da cosmetologia e assim levar esse conhecimento às situações reais da vida profissional. Não vou ficar aqui cobrando de vocês datas e números, né, para que serve a legislação tal. Quando eu citar uma legislação, principalmente nos exercícios de prova, né, eu já vou dar essa legislação e eu quero a aplicação daquele conceito. Tá? Ou seja, para que serve eu saber essa legislação? Né? O que isso melhora na minha vida profissional? Né? Quais os limites que essa legislação me dá dentro do meu espaço de trabalho? É a vida real, é a vida que segue para a gente trabalhar com cosmetologia. Bom, para isso a gente precisa de uma situação problema. Tá? Bom, nossa situação problema vai começar numa indústria de cosméticos. Nessa indústria de cosméticos, eles estão contratando recém-formados. Isso é um caso real, né? Tá lá no nosso livro, o único nosso livro que vocês podem baixar esse livro no AVA. Então, logo após formados, todos vocês vão procurar vagas em indústrias que estão contratando recém-formados. Então, a gente vai saber como é que funciona tudo isso. Tá? A vaga é para responsável técnico. Tá? Já aguardem essa sigla aí. Quando vocês viram a vaga com o nome RT em linha de produção, significa responsável técnico. Então você vai ter uma responsabilidade sobre aquilo que está sendo produzido naquela indústria. Né? Você que vai assinar aí embaixo, colocar doutor farmacêutico carimbado e aquele produto, tudo que acontecer de bom e de ruim com ele é responsabilidade sua. Esse processo seletivo vai se dar em duas etapas. A primeira etapa é uma avaliação teórica sobre história, conceitos, regulação de cosmetologia, aspectos técnicos da legislação em cosmetologia e recipientes, que é a nossa parte teórica aqui do nosso conteúdo. E a segunda avaliação vai ser uma prova prática, que vai abordar o preparo de perfumes e sua caracterização olfativa. Então a gente tem uma indústria de cosméticos, está contratando alguém, quer saber se essa pessoa sabe sobre cosmetologia, se ela tem estudos, se sabe qual que é a legislação básica, até onde ela pode ir, como que ela pode trabalhar, e se ela sabe fazer perfume, que é o cosmético mais fácil que a gente tem aí para produção. Né? A gente vai misturar o quê? Água, álcool e fragrância. Né? Geralmente cosmético e perfume é isso. Só que você saber misturar isso e colocar as proporções corretas é o que pega. Né? Então, para você produzir um perfume qualquer aí com um cheiro ruim, um cheiro forte, que é esse cheiro de perfume do Paraguai, né, que a gente fala que é aquele perfuminho que você dá para criança brincar, aquele batonzinho que vinha dentro de um moranguinho, eu acho que as meninas vão saber disso, eu sei disso porque eu tinha uma irmã que ganhava muito desses batonzinhos quando era criança, né, e esse batonzinho que tinha aquele cheiro de vela, né, então um batonzinho ruim, com cheiro fraco, então a pessoa tem que saber medir a qualidade do produto. Qual que é a diferença desse batom da Moranguinho para um batom da MAC, por exemplo? Né? O que tem de tão diferente aí? Qual que é o abismo que separa esses dois tipos de produtos que são comercializados como batom? Tá? Então a gente tem aí a qualidade da cosmetologia está nas porcentagens utilizadas desses produtos. Tá? Então, para você fazer um produto que tem um gosto de vela, cheiro de vela, né, petrolato, né, para um produto mais orgânico, onde você passa o batom e ele dá aquela sensação de que completa a sua boca. Né, tem alguns batons que fazem o preenchimento, ou enchem, né, a boca da mulher e aumenta a boca mesmo, não só da mulher, né? A gente está vendo aí que os cosméticos são para todos, né? Inclusive as maquiagens hoje em dia, né?
tá para todo lado, para todo mundo, né? Tem jeito de fazer várias coisas com maquiagem, com cosmético, né? E é unissex isso, né? É um negócio unissex e é bom, porque essa variedade te dá mais mercado. Quanto mais gente utilizando, para mais pessoas você consegue vender. Então é bom que isso aconteça mesmo, que as pessoas aprendam a expressar a sua diversidade, né, que a gente quer vender esse produto. A gente é farmacêutico, a gente quer vender para todo mundo, né? É igual a propaganda lá, a Avon tá on. A Avon tá on e a gente tá on também, procurando gente para trabalhar e abrir indústria aí para a gente ter vaga. Bom, Flávia, então, que é a nossa aluna recém-formada, separou um material que tinha para estudar as avaliações. Então, ela está tentando essa vaga aí na indústria de cosméticos. Acessou o site da empresa, que divulgou a vaga, para conhecer um pouco mais da linha de produtos e adquirir informações que possam direcionar seus estudos para o processo seletivo. Isso aqui, pessoal, levem para a vida. No dia que vocês forem fazer uma entrevista de emprego, né, e a empresa vocês não conhecem como ela funciona ou não sabem como ela funciona dentro, procurem o máximo possível de informações sobre a empresa que vocês querem trabalhar, né? Talvez até ali procurando o site da empresa ou, né, algumas comentários de funcionários que já trabalham dentro da empresa que a gente vê por aí na internet, às vezes a gente até desiste da vaga, né? A gente acha a empresa é muito grande, mas não é para mim, não é esse estresse que eu quero para minha vida. Então, a primeira coisa que vocês fazem quando tiver uma vaga de emprego, entra no site da empresa, vê o que tem lá de interessante, procure sobre a empresa na internet, que ali você vai ter muita informação e no processo seletivo você não vai ser pego de surpresa. É muito importante essa dica aí. Tá? E aí a Flávia levantou algumas questões para a gente falar hoje. Tá? O que é cosmetologia? O que são cosmecêuticos? E o que são nutracêuticos? Né? Então são nomes que a gente tem que entender o que é. Né? Qual que é a classificação e quais são as etapas de desenvolvimento dos cosméticos? Quais são as normas vigentes no segmento de cosmetologia e quais são as matérias-primas utilizadas no desenvolvimento dos cosméticos. Então a gente vai tentar resolver essas 4 questões aí hoje. Tá? E a gente, para isso, vai entrar na nossa seção 1.1, falar um pouquinho do histórico, dos conceitos, do contexto e da regulação da cosmetologia. Começamos falando aí sobre conceitos. Né? O que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fala sobre cosmético? Cosmético é um produto de venda livre, destinado à higiene pessoal, estética e cuidados com a pele, sem efeito terapêutico. Aqui a gente chega num ponto muito interessante, que é a questão da venda livre. A venda livre de um produto significa que ele não é restrito às farmácias. Tá? A venda livre, então, você vai encontrar cosméticos nas farmácias e também nos supermercados, nos mini mercados dos bairros, né, nos peg-pags da vida, você pode ter cosméticos sim. Então, são produtos manipulados, geralmente registrados por farmacêuticos ou químicos, né, que fazem a questão da responsabilidade técnica desse cosmético, tá, e que podem ser vendidos de forma livre. Ou seja, eles têm uma certa segurança, tá? Embora não seja uma segurança total, né, eles têm alguns cosméticos que podem causar alguns problemas graves na pele da pessoa, mas é uma segurança onde você tem aí essa possibilidade de venda livre. Tá? Para saber mais sobre isso, acessa lá o portal da Anvisa, anvisa.gov.br/cosméticos. É bom a gente saber como que a Agência Nacional trata esses produtos. A diferença de medicamentos é que medicamentos têm efeito terapêutico e são usados no tratamento de saúde. São vendidos apenas em farmácias e drogarias e podem exigir prescrição médica. E aí a gente tem essa diferença básica, né? Medicamento tem efeito terapêutico. Cosmético tem efeito terapêutico. Eu já falei para vocês que muitas vezes um cosmético vale muito mais do que um comprimido para depressão, um antidepressivo. Revigora a pessoa de uma maneira incrível. Mas a gente não pode considerar isso
um efeito terapêutico medicamentoso, tá? Esse efeito ele vai muito mais da individualidade da pessoa, do que a pessoa está precisando, tá? A gente pode falar, por exemplo, de um creme dental que, se você não escovar os dentes, dá cárie. Isso é um efeito terapêutico também. Então, alguns cosméticos têm sim um efeito terapêutico bem pronunciado. Se a gente não utilizar cosmético, a gente vai adoecer, a gente vai ter doenças, né? Vai pegar Covid, porque para a gente não pegar Covid, a gente tem que ter hábitos de higiene, lavar as mãos, saber se higienizar corretamente, né? Então, o cosmético ele tem sim um certo efeito terapêutico, mas não medicamentoso, tá? Então, os medicamentos têm efeito terapêuticos, todos os medicamentos, os cosméticos não, eles podem ter um efeito terapêutico, assim, de suporte, um efeito terapêutico paralelo, colateral, né? Então, o cosmético, por definição, não tem efeito terapêutico e os medicamentos sim, tá? Os medicamentos só podem ser vendidos em farmácias e drogarias. Por um bom tempo, né? Eu, na minha infância, ia na vendinha, comprava cigarro pro meu pai e comprava alguns AS infantil. Não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Então, a gente ia na venda, comprava o cigarro do pai e voltava com uma cartelinha de AS porque era azedinho e a mãe deixava a criança chupar aquele medicamento, como se fosse um doce, né? Nossa, professor, já viveu então na roça, vivi na roça muito tempo atrás. A cidade de Anápolis era uma roça e era assim, tá? E aí era muito comum ter nessas vendinhas medicamento para gastrite, medicamento para gastrite assim, antiácidos, né? Medicamento para dor de cabeça, né? Medicação diversas, né? Xaropes e outras medicações para tosse tinha nessas vendas, essas medicações mais simples, tá? Biotônico Fontoura e outros biotônicos, né? Como é que fala? Emulsão Scott, tudo isso era vendido nos supermercados e nos mini mercados, tá? Até que em 1998 a vigilância tirou isso, medicação ficou só para farmácias e drogarias e podem exigir prescrição médica. Bom, mas aí a gente tem as combinações, né? Algumas combinações como cosméticos com alimentos e medicamentos. Temos mais alguns conceitos. A gente tem cosmecêuticos, nutracêuticos e nutricosméticos, tá? Começamos com os cosmecêuticos, né? Que são também chamados dermocosméticos, né? Você tem essa seção nas farmácias mais conhecidas como dermocosméticos, né? Que são uma junção dos cosméticos com alguns produtos farmacêuticos. Então são produtos que têm uma eficácia comprovada por estudos como um fármaco e apresentam algum resultado terapêutico. Então eles são uma mistura disso, né? Eles são um intermediário entre cosmético e produto farmacêutico, né? A gente pode dar como um exemplo aqui bem simples a quinase. A quinase, né, peróxido de benzoíla, que é uma pomada bastante eficaz contra a acne, então ela tem um resultado terapêutico contra a inflamação da acne, né, e todo o processo microbiano que ocorre ali embaixo da pele. Então é um dermocosmético, um cosmecêutico, né? Você não sabe até onde vai. Só que para a vigilância sanitária, você tem que explicar bem isso. Ou você registra um produto como cosmético, ou você registra um produto como medicamento. Você não consegue registrar como cosmecêutico. Os cosmecêuticos existem dentro do marketing que a farmácia faz, dentro do marketing que as indústrias fazem. Para a questão de registro de produto, ou você registra como um cosmético, ou você registra como um medicamento. Tá? Não tem como você registrar como cosmecêutico. Tá? Você tem que dar uma posição para vigilância, até porque aí ela vai te cobrar a bula, vai te cobrar estudos clínicos com relação àquele fármaco, se você quiser registrar como fármaco. Se não, se for como os cosméticos, o registro é um pouco mais simples. Lógico que uma indústria que quer vender, talvez ela corra sempre para registrar como cosmético, que é bem mais simples de você ter no mercado e a venda é livre. Você pode vender, inclusive, em supermercado. Os farmacêuticos são junções
de nutrição e produtos farmacêuticos. São aqueles produtos naturais que trazem algum benefício terapêutico. Tá? Ele não é alimento, mas também não é medicamento. Você tem aí uma mistura dos dois. E por último, os nutricosméticos, que são a junção dos cosméticos e alimentos, que são aqueles compostos de alimentos que podem beneficiar mecanismos metabólicos e fisiológicos do corpo humano. A gente tem aí a pessoal que faz academia, né, que pratica academia ou faz atividade física, suplementos nutricionais. E tem aminoácidos, proteínas, vitaminas e antioxidantes. Você não pode dizer que isso é simplesmente alimento, porque você tem ali um aminoácido puro, a gente tem a proteína, a vitamina pura e os antioxidantes. Então, eles trazem o benefício igual apresentados pelos cosméticos. Se você começa a tomar proteína, você tem que tomar uma quantidade constante, diariamente, para aquela proteína que você está tomando faça efeito na sua musculatura. Então, é um efeito cosmético de componentes nutricionais. Para explicar melhor os nutracêuticos, a gente tem como exemplo produtos que podem ser retirados de alimentos. Por exemplo, se você come tomate, você tem ali um antioxidante fortíssimo chamado beta-caroteno, né, que dá a cor avermelhada ao tomate. Tá? Então isso é um ótimo antioxidante. Tá? Mas você pode também isolar essa molécula, tá? E tomar só o beta-caroteno concentrado, só a molécula de beta-caroteno. Nesse momento que você retira essa molécula do alimento e toma essa molécula isolada, você tem um nutracêutico, que é um produto de nutrição, ele é parte do alimento, tá? Mas ele vai ter um efeito terapêutico como se fosse um produto farmacêutico. E é considerado medicação, né? O beta-caroteno. A gente tem um quadro que explica bastante isso, né? A gente tem aí essas três grandes áreas, e o farmacêutico pode atuar nessas três grandes áreas. Nós podemos atuar com os cosméticos, com os medicamentos e com os alimentos, e a gente tem as junções, né? Nós temos os cosmecêuticos, que é a junção do cosmético com o medicamento, os nutracêuticos, que é a junção dos medicamentos com os alimentos, e os nutricosméticos, que é a junção dos cosméticos com os alimentos. Ainda a gente pode ter uma terceira grande área aqui, uma quarta grande área, que é a junção dos três produtos. Eu acho que ainda não existiu um produto que você se alimenta e ele vai tratar de você cosmeticamente e a parte medicamentosa. Tá? Quem sabe aí num futuro próximo a gente consiga criar um produto que englobe essas três áreas, e aí você vai ter um nome novo para esse tipo de produto. Bom, sobre a classificação dos cosméticos. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão quietinhos demais. Deixa eu olhar aqui se vocês dormiram. Não, tá assim. Tá tudo bem? Tá entendendo legal? Se tiver alguma dúvida, pode falar na hora. Não é uma coisa difícil do outro mundo, mas também é uma coisa que precisa aí ter um pouquinho de raciocínio lógico só. Precisa de muita coisa além disso, não. Raciocínio lógico a gente resolve essas coisinhas aqui da cosmetologia. Tá? Classificação dos cosméticos. Né? Então a gente tem uma classificação de cosméticos em função de alguns possíveis efeitos indesejados que são causados pela utilização de forma inadequada do produto, além da fórmula, finalidade de uso e áreas do corpo que está sendo utilizado. Então a gente tem algumas classificações. Tem produtos de grau 1, tá? Que são produtos que apresentam um risco mínimo, tem algumas propriedades básicas e elementares e devido às características próprias do produto, não precisa de comprovação inicial e de informações detalhadas de uso. Não tem também restrições para a utilização do produto de grau 1. São aqueles produtos que podem ser utilizados de maneira mais tranquila. Tá? E você tem aí menos restrições e você não precisa de tanto aparato para colocar um produto desse no mercado. Então, para quem quer trabalhar com cosmético, eu indico que se você vai abrir uma pequena indústria de cosméticos, né? Muita gente faz isso, não é caro comprar o equipamento para você produzir, por exemplo, perfumes, né? Produza primeiro produtos de grau 1 e vá aumentando aos poucos o seu leque de produto até você ter segurança e condições para produzir os produtos de grau 2. Esses são produtos que apresentam um risco potencial.
produtos de higiene pessoal que possuem indicação específica, eles exigem comprovação de eficácia e segurança e também apresentam algumas restrições e cuidados para uso. A gente vai ver aqui alguns exemplos de grau 1 e de grau 2. Para grau 1 a gente tem aí creme de barbear, a escova dental, o desodorante corporal, o shampoo e o condicionador. São produtos grau 1. Produtos de grau 2 são produtos infantis, tinturas para cabelos, cremes anti-rugas e protetores solares, que são produtos que ou levam muita química, né, e química um pouco mais pesada, como a tintura para cabelo, para o creme anti-rugas e para o protetor solar, ou são produtos que são utilizados em crianças. Né? Então, crianças, produtos infantis, precisam ser produtos um pouco mais bem elaborados, com menos química, bem mais seguros, eles têm que comprovar uma segurança muito maior nos produtos infantis. Tá? Então, quando vocês verem aqueles produtos infantis na prateleira, com a embalagem bonitinha, da Turma da Mônica, do Mundo Bita, ou algum produto assim da Johnson Johnson, batam palmas para esse produto, porque para ele entrar no mercado, ele passou por um processo de segurança muito grande, comprovação de segurança muito grande, porque o produto infantil ele é caro por isso, porque ele passa por essas etapas de comprovação de segurança, tá? E são produtos que, por exemplo, não pode arder o olho, não pode irritar a pele, tá? Produto que tenha no rótulo ou na embalagem escrito para recém-nascido, então, né, que é os babyborns, que acabaram de nascer, esses sim passam por um processo muito grande de segurança. Principalmente porque a pele do recém-nascido, a pele do bebezinho que acabou de nascer, a pele ainda está em formação. Então, quando ele sai do útero da mãe, quando a mãe dá a luz ao nenenzinho, a pele ali ainda está em processo de formação. Não é uma pele formada. Ela acabou de sair do útero e vai se formar ali por mais 2 ou 3 anos. A pele ainda vai estar completando as suas formações. Ela não tem a espessura da pele do adulto. Então o produto infantil ele é de grau 2 por isso. A gente tem uma lista completa no site da Anvisa, depois vocês entrem lá, portalanvisa.gov.br/conceitos e definições. Bom, a gente vai entrar agora nas etapas de desenvolvimento do cosmético, para vocês entenderem como funciona a questão do desenvolvimento geral do cosmético. Tá? A gente tem aí muito claro com a pandemia, a questão da análise de vacinas e como que funciona a produção de um medicamento. Né? A gente está vendo aí a vigilância sanitária de forma inédita, dispensando algumas etapas na produção, né, da vacina para que ela seja mais rapidamente aplicada no público. Né? Então, a medicação ela tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas para que ela possa entrar no mercado. Já o cosmético é um pouco menos, tá? Então a gente tem etapas um pouco mais fáceis. Tá? Primeira etapa é planejamento do briefing do produto. São aquelas informações para viabilidade e outras informações que antecedem o desenvolvimento e são usadas nas próximas etapas. Esse briefing é como se fosse o resumo. Briefing em inglês é como se fosse um compilado, uma junção de ideias. E aí você vai ter aí a pesquisa de mercado, qual é o seu público, qual que é a sua concorrência, o custo estimado desse produto, o formato do produto, até a embalagem, a capacidade, aquilo, né? Vocês já viram aí aqueles cosméticos que tem o corpo de uma pessoa, né? No rótulo, na embalagem do perfume. Então tudo isso vai entrar no briefing. Qual que é a estimativa de vendas, os aspectos regulatórios envolvidos na produção e também um cronograma das fases envolvidas. Tudo isso você vai jogar no briefing do produto. Tá? Aqui a gente tem algumas coisas que a gente faz no briefing, como um brainstorm, né, que é uma chuva de ideias, os materiais que a gente vai utilizar, os formatos, o público-alvo, as estratégias de divulgação, quais são os objetivos de você colocar aquilo no mercado e o orçamento que você tem, quanto de dinheiro você tem para produzir esse cosmético. Tá? Você faz assim um planejamento daquilo que você vai realizar. Tá? A segunda etapa é o planejamento em si do briefing do produto. Não, isso aqui é repetido, desculpa. É a avaliação técnica e viabilidade. Então, depois do briefing, a gente vai avaliar tudo isso que a gente vai pegar, a gente vai levar
para a nossa bancada sentar, olhar nos livros, olhar na internet, olhar o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode. Então, a gente vai vai iniciar a análise técnica, juntamente com a pesquisa bibliográfica, que é aquilo que nós, professores, mandamos ou pedimos vocês para fazerem sempre, né? Faz uma pesquisa bibliográfica. Aí no mercado de trabalho você acha que nunca vai precisar, você precisa disso, porque você tem que pesquisar se o produto que você vai lançar tem marcas e patentes, se você está ferindo alguma dessas marcas e patentes, você vai buscar por novos ativos, técnicas de formulação, embalagem, tudo isso você vai buscar na parte de avaliação técnica e viabilidade, o tipo de produto a ser desenvolvido, análise dos ativos já presentes no mercado e as matérias-primas usadas no desenvolvimento, quais os benefícios que esse produto apresenta no mercado, de acordo com o que foi determinado no briefing, e vai analisar a viabilidade e a legalidade de matérias-primas de acordo com as normas dos órgãos regulamentadores. A questão da viabilidade e legalidade é muito importante, porque você pode criar um produto muito bom, tá? Mas aí você não consegue comprar aquilo porque aquilo ainda não é permitido no Brasil, a vigilância ainda não liberou aquela matéria-prima para o uso no Brasil. Tá? E aí você fica a ver navios porque você não consegue comprar aquela matéria-prima. E outra coisa é a questão da disponibilidade da matéria-prima. A gente viu aí, voltando mais uma vez no exemplo nosso da pandemia, não tem como a gente não voltar nesse exemplo, a questão do álcool em gel. Né? Não sei se vocês notaram, mas o álcool em gel de um tempo para cá, depois da pandemia, ele começou a ficar meio pegajoso na mão, grudento. Não é que estão usando matéria-prima de baixa qualidade, é que eles estão usando outro tipo de matéria-prima para fazer o álcool em gel, porque a matéria-prima original é o Carbopol, né, o gel que vem de Carbopol, né, o Carbopol ele foi acabou no mercado, né? Muita gente utilizou, acabou acabando com o Carbopol, que é o gel o mais bonito, né? Aquele gel que não prega tanto. E aí as pessoas têm que utilizar outros géis, né? Como por exemplo a carboximetilcelulose, que é um derivado de plantas, né? Da celulose das plantas, que também geleifica os princípios ativos. Então você tem um gel na consistência um pouco mais pegajosa, mas a qualidade para a limpeza das mãos é a mesma. Né? A gente tem a perda na qualidade de tato. Nessa etapa também você vai testes de manipulação de matérias-primas, e nesses testes você vai ver incompatibilidades entre as matérias-primas. Né? A questão do ácido, da base, se aquilo ali vai estragar ou não. Faz os cálculos de custo, de lucro com a venda de cada produto, considerando toda a escala de produção. E os custos também para compras de equipamentos utilizados na produção e os custos com a produção em grande escala. Tudo isso avaliado técnica e viabilidade. Avaliação técnica e viabilidade. Na próxima etapa, a gente vai desenvolver a formulação e embalagem. Aqui a gente vai manipular as fórmulas protótipos, então as primeiras produzidas em laboratórios para testes. Então a gente faz testes do produto, verifica a eficácia de acordo com o que foi proposto no briefing. Depois a gente faz as condições ambientais de temperatura e o tempo, né, a validade, testados de modo a se verificar e determinar a estabilidade do produto. Você faz esse protótipo e vê se realmente esse protótipo ele vai ser durável na mão do cliente. É muito importante essa etapa porque o cosmético geralmente ele não vai para um ambiente tranquilo na casa da pessoa. Você tem ali o cosmético, ele vai para o banheiro. O banheiro é úmido, ele é quente, ele é frio, ele tem baixa iluminação, a chance de provocar fungos e outros micro-organismos é enorme por causa da umidade. Então o banheiro é um local totalmente inóspito, né? Tem ali a questão de partículas, né, coliformes fecais que podem ficar em suspensão no banheiro. Então não é um lugar muito interessante para você colocar uma formulação estéril. Né? Então você tem que colocar ali alguns produtos, alguns conservantes para determinar se esse produto vai ficar estável na condição, por exemplo, de um banheiro. Né? Então você tem que validar isso no desenvolvimento da formulação e embalagem. Ver as condições de estocagem e conservação que são estabelecidas nessa etapa com os testes.
Tá? Bom, aqui também nessa etapa define custos com embalagem, fabricação de matérias-primas e comparar isso com o que foi proposto no briefing. Se o produto apresentar um caráter inovador inédito no mercado, aí a gente vai ter que iniciar nessa etapa um processo de patente, porque senão você lança o produto no mercado, outra pessoa vem, copia, faz a patente e tira o seu do mercado. Então você tem que começar o processo de patente nessa etapa. Nessa fase também você vai determinar características como a cor do produto, o odor, as interações desses com outros produtos, ou mesmo com a embalagem, que possam comprometer sua eficácia e segurança. Também é preciso determinar o controle de qualidade que vai ser imposto ao produto, além da análise físico-química e microbiológica, a fim de garantir sua qualidade. Então, essa parte de desenvolvimento da formulação e da embalagem é uma parte muito trabalhosa, que você precisa esmiuçar o seu produto a fundo para saber se vale a pena mesmo continuar com esse processo, ou que você pode ajeitar esse processo para que ele fique cada vez melhor. Tá? Nessa etapa também são feitos testes de eficácia e segurança, definir o rótulo do produto, também a divulgação, propaganda e ainda realizar sua regulamentação nos órgãos responsáveis. E a gente vai para o Ministério da Saúde ou órgãos equivalentes em outros países. A gente fala de outros países porque creme dental mesmo, quando vocês pegam um creme dental, geralmente tem lá a informação em português e em espanhol. Esse produto provavelmente ele é vendido em vários países do Mercosul. Então você tem que saber também da legislação dos outros países para que você já possa colocar um produto no mercado que abranja aí esse mercado, esses países que estão aí dentro de um comércio comum, né, que é o Mercosul no caso. Depois a gente faz a implementação para fabricação em escala. A produção em grande escala só pode ser feito nessa fase, pois os dados do laboratório já foram todos levantados e validados. E aí a gente faz o ajuste fino no processo produtivo, tempo de produção, material em estoque, o que a gente precisa comprar, a ordem das fases de produção e outros. Então a gente elabora primeiro o lote, chama esse lote de lote piloto, e valida os dados esperados, as características do produto e também verifica aí estabilidade, qualidade e eficiência. A gente realiza também treinamento com os operadores da linha de produção, tá? Para ensinar as pessoas, né, a operar as máquinas, quantidade de produto que você coloca. Então, a vida do farmacêutico é fazer treinamento. Né? Nessa parte aqui, você vai ter que treinar as pessoas, né, e é uma responsabilidade do farmacêutico ter uma equipe treinada. Né? Quando chega uma fiscalização da vigilância sanitária, que eles estão lá com o caderninho deles colocando, né, escrevendo que você não sabe o que eles estão escrevendo, geralmente eles estão anotando isso. Se a equipe está treinada e se tem registro de treinamento desses funcionários colaboradores. Então, lembre-se sempre de checar esses detalhes de treinamento, se você tem esses treinamentos registrados. Falar que faz treinamento é uma coisa. Você tem que ter o registro para comprovar para a vigilância que você realmente faz esses treinamentos, que aquela pessoa está capacitada a operar aquela máquina. Que você tem nível superior, você sabe operar, geralmente sabe operar ou sabe para que você quer aquela máquina na sua linha de produção, só que você vai treinar pessoas de nível médio para fazer a operação da máquina, e até pessoas de nível básico para fazer a limpeza daquela máquina. Então tudo isso tem que ter registro. Acho que quem está na indústria já sabe que isso acontece normalmente no dia a dia de qualquer farmacêutico. Tem que ter registro de tudo. É feita também a caracterização físico-química do produto na produção, como os insumos utilizados na fabricação, bem como dos insumos, né? Além dos testes de estocagem e transporte. Importante a gente manter amostras de lotes de laboratório e do lote piloto durante todo o período de validade especificado no rótulo, para ser acompanhados no decorrer desse período. Então você faz o lote piloto e ali você coloca que aquele produto vale por 2 anos. Então você tem que manter aquele lote piloto por 2 anos, todo mês ir lá tirar uma amostra, fazer a análise físico-química do produto, microbiológica, para saber se aquilo ainda está ok na prateleira do cliente. Né? Então tudo isso é verificado e esses lotes precisam ser guardados para que você valide esse processo. Por último, para a gente terminar o desenvolvimento do produto, a gente faz um treinamento
para lançamento do produto, e aí a gente fornece informações para divulgar os benefícios propostos pelo produto no mercado, executa o treinamento da equipe de vendas e das campanhas publicitárias para o lançamento e desenvolve um sistema de atendimento ao consumidor. Eu acho muito interessante que eu já vi colegas falando, Paulo, é o povo que está me cobrando que eu tenho que participar mais de reuniões do marketing. Eu sou farmacêutico, não sei nada de marketing, tá? Mas o marketing da empresa também não funciona porque eles não sabem nada de farmácia. Então, tem que ter essas reuniões. Quando te convidarem para reunião de marketing, ou principalmente com o pessoal da informática, né, você tem que ter o interesse de ir e dar ideias, porque eles fazem algo baseado nas informações que eles recebem. O pessoal da informática não sabe muita coisa de farmácia, não sabe nada de cosmético, eles sabem programar, eles sabem executar algo. E você que vai usar aquilo. Então, se você não tiver interesse de ir atrás do marketing e do pessoal de informática, depois aquilo vai vir para você de forma que você fala, esse pessoal não sabe nada. Não, eles sabem daquilo que eles estudaram. Então, o complemento disso, né, quem vai utilizar o produto que eles estão programando é o farmacêutico. Então, você tem que ir lá e ensinar eles ou mostrar o que você precisa. Por final, o produto no pós-venda, né, vai identificar se teve falhas que devem ser corrigidas e o teste de efetividade das campanhas promocionais. Campanha promocional, você compra, né, o pessoal de marketing vende, fala assim, não, a gente vai postar isso no Instagram, vai postar na televisão, vai fazer o marketing. Depois você tem que ver o resultado. Quanto isso impactou nas suas vendas, quantas pessoas clicaram no link, quantas pessoas acessaram a página, quantas pessoas acessaram a página e compraram o produto. Né? Hoje em dia as métricas de marketing são muito altas, né? E isso é muito bom para a cosmetologia, porque você cria um novo produto. Né? Eu mesmo comprei esses dias um cosmético de uma empresa nova que se chama Dr. Jones. É um cosmético masculino. E aí você tem a métrica de quantas pessoas colocaram o produto no carrinho e desistiram da compra, por exemplo, na hora que viram o preço do frete. Né? Então você vê aí onde você pode mexer para conseguir mais pessoas comprando seu produto. Isso é muito importante hoje em dia, estar por dentro dessas questões de marketing e da parte digital do seu produto, de como que a mídia vê, de como que os seus clientes veem a sua marca, isso é muito importante. E isso vai também de encontro ao apelo cosmético. Né? O apelo cosmético é algo muito interessante porque hoje em dia a gente não vende mais, né? Já falei isso para vocês, para dois grupos específicos. A gente tinha aí o grupo masculino usa isso, o grupo feminino usa isso. Tá? Hoje a gente tem muita coisa entre o masculino e o feminino, as personalidades de várias pessoas e o que cada uma dessas pessoas quer, precisa e procura para se expressar cada vez mais aquilo que ela tem em mente. Né? Então, cada pessoa é um universo de pensamentos, de ideias, e o apelo cosmético envolve isso. Você dá condições para aquela pessoa se expressar na sociedade, tá? Seja de modo exagerado, seja de modo extrovertido, ou seja, de modo introvertido, mais sóbrio, mais neutro. Tudo isso o cosmético dá a possibilidade. Então, como vendedores, né, a gente tem que saber oferecer produtos diferentes e a maior variedade possível para atingir esses vários mercados que estão aí procurando um apelo cosmético. Né? Nos últimos tempos, a busca de produtos cosméticos tem crescido cada vez mais. O Brasil hoje é um dos países que mais consomem esse tipo de produto, mas o que teria levado a esse crescimento? Bom, a gente sabe que no Brasil a vaidade é algo que vem de berço, né? De pequeno a mãe enfeita a criança, né? Não importa se menino ou menina, tem que estar bem ajeitado, tem que estar cheiroso, tem que estar aquilo, isso, não sei o quê. Então, no Brasil, a gente trabalha muito com a vaidade. A pessoa tem a sua autoestima totalmente ligada à vaidade que ela olha no espelho de manhã cedo e fala assim, não, eu tô bonito, tô feio, tô isso, tô aquilo. Né? A gente tem hoje novos conceitos de beleza. E tem a personalidade individual se mostrando presente em escolhas de cores e estilos
no uso de cosméticos no dia a dia. A gente tem cílios postiços, cores fortes, unhas decoradas, cabelos coloridos. Isso mostra a diversidade na sociedade associada a uma vasta oferta de produtos de beleza. Maquiagem é um item praticamente fundamental e indispensável para boa parte da população. Então, né? O apelo cosmético, então, é outro aspecto importante no crescimento do uso dos cosméticos, e os homens estão cada vez mais vaidosos, né? A gente tem isso também, esse ponto de crescimento, né? O Brasil é um dos principais mercados consumidores de produtos para beleza masculina, e os valores de vendas têm aumentado a cada ano, né? O pessoal que tem essa barbona, cresce, cheia, não sabe o tanto que é caro cuidar de uma barba cheia, grande, para ela ficar bem alinhada, né? Eu mesmo já tentei, minha barba cresce muito rápido, né? Eu já tentei manter ela grande, eu falei, não vou gastar com isso não, porque sai caro demais, é creminho, óleo, não sei o que, eu não tinha paciência não, aí eu faço essa barba mal feita toda semana mesmo, né? Não tem jeito não. A gente tem algumas associações e entidades de classe que protegem aí o mercado da cosmetologia no Brasil. A principal delas é a Associação Brasileira de Cosmetologia, ABC, fundada em 1973, e eles têm o objetivo de desenvolver toda a cosmetologia, do desenvolvimento da cosmetologia no Brasil. Então essa ABC ela tem a representação oficial da Federação Latino-Americana de Associações de Ciências Cosméticas, FELASC, né, com 11 entidades no continente, e também é representante oficial da International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, né, IFSCC, que é uma sociedade com 35 entidades internacionais. Então a ABC ela é a representante da latino-americana, que é representante de uma federação internacional que segue um padrão de utilização de produtos, né, e esse padrão, né, vem sendo consolidado no Brasil. Isso é muito bom porque se você pensa em abrir uma indústria cosmética e exportar esse produto ou exportar esse produto para outros países, você já tem uma legislação que abrange, né, e produtos que abrangem o que os outros países precisam dentro da cosmetologia. A gente tem também outra associação, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a BIHPEC, instituição com mais de 20 anos de atuação no mercado, focada no progresso da indústria de higiene pessoal, perfumes e cosméticos. Alguns aspectos regulatórios bem rápidos para a gente entender um pouquinho de legislação, né? A gente tem aqui no Brasil o controle sobre fabricação e importação desses produtos fica a cargo do Ministério da Saúde, por meio da Anvisa e outros órgãos da saúde foram estipuladas algumas legislações para a cosmetologia. A gente destaca a portaria 348 de 97, né? Essa portaria fala do manual de boas práticas de fabricação e um roteiro. Deu uma queda aqui na internet. Parece que eu ouvi um barulhinho de queda. Internet Wi-Fi é horrível, a gente nunca sabe se está 100%, se está falhando. Não parece que eu estou funcionando aqui, não sei vocês. É ruim mesmo. Oi? Estamos aí, travando mais online, né? Então, vamos lá. Falando então da portaria 348, esse manual de boas práticas de fabricação e um roteiro de inspeção para indústrias de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfume. É interessante que a Anvisa cria um roteiro, ou seja, o fiscal ele não pode chegar lá na sua indústria de aleatório, não. Deixa eu ver o que tem naquela gaveta ali. Cara, ele tem que seguir esse roteiro de inspeção. Então, se você faz, por exemplo, uma auditoria interna na sua indústria, você pega esse roteiro que está lá no site da vigilância, você vai marcando tem, não tem, tem, não tem. Se você pegar tudo aquilo que falta e fazer, você vai ter uma fiscalização tranquila, você não vai precisar preocupar com o fiscal, porque o fiscal vai chegar e vai seguir aquele mesmo roteiro que você fez. Então, por isso que a portaria 348 de 97 é tão importante. Tá? A 211 de 2005 vai definir e classificar o que são esses produtos de higiene pessoal,
cosméticos e perfumes. A número 4 de 2014 vai falar sobre os requisitos técnicos para regularizar esses produtos, ou seja, se você quer fazer, ou se você faz aí numa escala pequena, eu falo de escala pequena porque cosmético também ele entra na questão do artesanato. Tá? Você pode fazer aquele sabonetinho que as pessoas embrulham no papel filme plástico, colocam os enfeites no sabonetinho, faz aquelas lembrancinhas de bebê, né? Então, um bebezinho acabou de nascer, tem aquele sachêzinho com um pedacinho de sabonete dentro. Então, tem a parte do cosmético que entra também na questão artesanal, sabonete artesanal, né? Você pode ir comprar a glicerina, fazer o sabonete artesanal e tal. Mas se você quer regularizar esse produto, se a sua produção artesanal cresceu num ponto que você vai virar uma indústria ou uma mini indústria, vai lá na RDC 4 de 2014, que lá vai ter os requisitos técnicos para isso. A RDC 481 de 99, que são os parâmetros de controle microbiológico para esses produtos. Então você vai saber o que você precisa para controlar os micro-organismos que podem crescer nesse produto. E aí você vai ter a questão dos conservantes, que também ela é estudada aqui na RDC 29 de 2012, que aprova o regulamento técnico sobre a lista de substâncias de ação conservantes permitida para cosmético. Então, quantidade que você pode pôr de conservante, que vai ser eficaz, né, e que não vai prejudicar o seu cliente na questão de toxicidade. Né? Você não pode colocar conservante demais, senão você acaba matando o micro-organismo e seu cliente também. Uma introdução aos laboratórios de cosmetologia, algumas normas e procedimentos. Basicamente vocês conhecem isso daqui, né? Eu vou falar bem rápido para a gente não ficar preso nessa questão da introdução ao laboratório de cosmetologia. O laboratório deve estar bem localizado, né, de forma a ser menor caminho entre o recebimento de amostra. A amostra chegou, já tem que ir direto para o laboratório. Portas dotadas de um sistema de segurança, como cuidados da prevenção e no combate a incêndio. Deve haver um sistema de ventilação adequado. As roupas devem cobrir a maior parte do corpo possível, né, levando em consideração os produtos que são manuseados. Tem que se evitar o contato com a pele. Imprescindível haver locais adequados para a higienização das mãos. Por que é importante? Você está trabalhando com produtos que são inertes, porém eles estão em alta concentração. Quando o cosmético fica pronto, é o produto diluído. O produto concentrado, se ele for direto na pele, pode causar queimaduras, pode causar fissura na região da pele. Então você tem que ter uma alta proteção para trabalhar com esse cosmético em alta concentração. Não deve consumir alimentos em laboratório para se evitar a contaminação. Proibir pessoas não autorizadas de manipular qualquer reagente ou equipamento. Ter cuidados especiais ao aquecer líquidos inflamáveis. Equipamentos e reagentes devem ficar distantes da capela. Utilizar material de proteção no manuseio do cadinho, luvas, óculos de proteção e pinças. Cadinho é aquele negócio que esquenta pra caramba, que você coloca ali no fogo, né? Então você tem que ter cuidado para manusear ele. Cuidados especiais no manuseio de vidro, sempre utilizar óculos de proteção, que o vidro quebra, todo vidro quebra um dia. Descartar vidrarias quebradas ou danificadas em locais adequados. Esterilizar na autoclave as vidrarias. Lavagem de vidrarias, usar sempre equipamentos de proteção, incluindo máscaras de proteção facial. Na agitação de líquidos, usar sempre óculos de proteção, avental e luvas antiaderentes, antiderrapantes. No preparo de soluções, usar sempre luvas, avental, óculos de proteção e executar a preparação dentro da capela. Usar peras ou pipetadores para pipetagem, nunca com a boca. Eu acho que hoje em dia ninguém faz isso mais. Né? Na minha época de faculdade ainda tinha uns malucos que pegava a pipeta e puxava ácido com a boca, né? Até queimar a boca. Hoje em dia eu acho que não tem isso mais não. Pelo menos conscientemente as pessoas já devem ter melhorado. Estocagem de materiais deve seguir padrões pré-estabelecidos de acordo com o material. Se vocês ouvirem o miado aí, minha gata, que acabou de conseguir abrir a porta do quarto, tá entrando aqui para assistir a aula. Verificar prazo de validade dos produtos, proceder com descarte em caso de vencimento, e então fazer o controle de pragas, insetos, roedores e outros nas instalações, incluindo armazenagem.
Para a gente finalizar essa parte da aula teórica, então a gente vai fazer um estudo das matérias-primas que mais são utilizadas na cosmetologia. Né? A maior delas, né, ou seja, a maior parte dos produtos utilizados, dos produtos fabricados na cosmetologia, vai água. A água é o composto que é mais utilizado dos cosméticos. Né? Boa parte dos cosméticos vai água. Né? Por causa da composição, esses átomos de hidrogênio e oxigênio interagem com muitos tipos de moléculas. Então, ele é chamado de solvente universal. Então, é um solvente que dissolve muitas coisas, qualidade muito interessante. Então, como em outras matérias-primas, a qualidade da água é extremamente importante. Deve-se evitar contaminações, porque a água também é um agente que muito comum de proliferação de micro-organismos. Né? Então, a água pode ter alguns contaminantes dissolvidos por causa desse poder solvente, ou em suspensão, além da presença de micro-organismos. A água, então, é uma das matérias-primas mais utilizadas. Em segundo lugar, depois da água, a gente utiliza bastante também o álcool etílico, também chamado de etanol, que é um líquido incolor, inflamável, com odor característicos que todo mundo conhece. Né? Água e álcool, todo mundo conhece. Álcool é utilizado em cosméticos por causa de algumas características, como a astringência, ele tira a parte gordurosa da pele, né? Ele diminui a gordura da pele, por causa da modificação da viscosidade, e além de ser conservante. O álcool ele elimina muitos micro-organismos. Esse gato aqui tá folgada hoje. Os umectantes, né, que é um nome que eu já quero que vocês anotem aí, quem tiver caderninho para anotar, o que é umectante, ou seja, é algo que vai dar umidade, vai umedecer o seu produto, tá? E vai evitar que o seu produto seja ressecado pela falta de umidade. Então, o umectante preserva a umidade, utilizados em formulações cosméticas para evitar o ressecamento causado em contato com o ar. Quem é das antigas aí, eu não sei se vocês são, como eu, usou creme dental Colinos. Eu acho que pouca gente deve ter utilizado. Vocês são novinhos, né? O pessoal tem tudo 16, 17 anos, 18. Quem é dos anos 80 usou Colinos, sabe que aquele produto, se caísse na pia do banheiro, ele colava mais que cimento, né? Era quase uma cola, não saía da pia. Era mais fácil você tirar o reboco da pia do que o Colinos, né? Então, isso era por causa da falta de umectante. O umectante ele preserva a umidade, mantém o produto mais molhadinho por mais tempo. E aí você consegue ter essa maior maleabilidade no seu produto cosmético. E os materiais graxos. Né? Os materiais graxos são os óleos. A gente tem vários produtos graxos e essa aplicação desses materiais graxos sobre a pele deixa ela mais macia, que é um efeito chamado de emoliente. Emoliente, então, deixa mole. Umectante deixa molhado. Né? Pode anotar isso aí. Umectante igual molhado. Emoliente igual mole, ou seja, deixa a pele macia. Tá? Então a gente vai ter produtos umectantes, são aqueles que retêm a água, que mantêm a água ali no produto, e os emolientes, que vão causar maciez à pele. E por causa dessa propriedade são indispensáveis na utilização de cosméticos. São usados principalmente em produtos para pele, cabelo, que são mais beneficiados pelo efeito emoliente. Né? O emoliente interessante é o condicionador. O condicionador ele tem o efeito de deixar o seu cabelo mais mole, né? Mais maleável. Alguns exemplos de materiais graxos. A gente tem triglicerídeos, ácidos graxos, álcoois graxos, álcools cetílicos, cera, lanolina, silicones e gorduras. Tudo isso daí a gente vai explicar um por um nesse semestre de cosmetologia. E aí a gente volta para a nossa situação problema para responder aquelas perguntas da Flávia sobre histórico, conceitos, contextos e regulação da cosmetologia. Então a Flávia agora tem meios para responder as questões que havia encontrado. Definição de cosmetologia. Trata-se de uma área da ciência farmacêutica que estuda produtos cosméticos. Cosmecêuticos é uma mistura de medicamento e cosmético, apresentam eficácia comprovada por estudos como um fármaco. Interessante que esses produtos eles têm que ser registrados ou como medicamento ou como cosmético. Você não consegue registrar o produto como cosmecêuticos. Gata,
Dá licença. Nutracêuticos são uma mistura de medicamentos e alimentos, produtos naturais que apresentam algum benefício terapêutico. Esses dois só. Classificação da Anvisa é grau 1, grau 2. Né? A gente viu aí que grau 1 é mais tranquilo, grau 2 é um pouco mais difícil de se registrar. E as etapas de desenvolvimento dos cosméticos inicia-se com o briefing e finaliza-se com os produtos no pós-venda. A gente tem várias legislações vigentes no segmento de cosmetologia, seguindo as normas dos órgãos de saúde. E que existem diversas matérias-primas utilizadas no desenvolvimento dos cosméticos, entre elas água, álcool etílico, umectantes e materiais graxos. Né? Basicamente, o resuminho da nossa aula. A gente vai para uma situação problema 2 agora, que vai falar da importância do controle de qualidade nos cosméticos. Tá? Então, a Flávia, que é nossa aluna que busca uma vaga em uma indústria de cosméticos, identificou que sua irmã mais nova, Sofia, está com alergia cutânea, depois de utilizar um creme para a pele. Aproveitando a oportunidade para estudar mais cosmetologia, Flávia tenta identificar o que pode ter acontecido com a irmã mais nova. O que causou a alergia da irmã? Quais os fatores da fabricação do creme poderiam resultar nesse problema? Um problema em um cosmético pode ser gerado por vários fatores. Um deles é a não adequação às normas vigentes que podem comprometer a qualidade do produto. Então, comprar cosmético e não saber se ele foi bem fabricado ou um cosmético não seguir as normas vigentes pode causar alergias. Testes laboratoriais também são fundamentais para identificar possíveis efeitos alérgicos a produtos. E outro fator importante discutido é a qualidade das matérias-primas, que pode resultar em produtos finais de baixa qualidade, principalmente produtos importados. Né? A gente acha que muita coisa importada é boa, mas tem muita coisa importada também, maquiagem que vem da China, produtos que vêm aí de outros países que podem não ter a qualidade tão boa quanto no Brasil. A gente tem uma agência de fiscalização aqui no país muito boa e que ela barra muita coisa que não é interessante para a nossa população. Então, muitas vezes você compra maquiagem da China, que tem produtos que são utilizados lá na China com tranquilidade, com aquele tipo de população, mas que ainda não foi testado aqui no Brasil, que pode gerar algum tipo de alergia no seu rosto ou na sua pele. Tá? Porém, mesmo nessa condição, deveria haver um sistema de qualidade bem robusto o suficiente para identificar uma falha em um produto, que é decorrente de matéria-prima de baixa qualidade, antes dele ser distribuído no mercado. Certo? Então, essa é a finalização da nossa situação problema 2. Que horas são? 8h30. A gente pode fazer a atividade prática 1, tá? Que é a nossa questão que a gente poderia ir no laboratório, né, realizar essa atividade prática, geralmente não na primeira aula, mas eu vou fazer aqui porque a prática de forma teórica, tá, ela é bem mais rápida, a gente não precisa separar vidraria nem nada, vou dar uma ideia para vocês de como seria a fabricação de um sabonete líquido para as mãos. Tá? Bom, a gente tem como objetivo, com essa aula, promover o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à cosmetologia, lembrando que esse modelo de atividade foi permitido pelo MEC durante a pandemia. Né? Então a gente tem aí como atividade proposta avaliar essas diferentes formulações de cosméticos, que eu quero que vocês foquem aí na formulação e na avaliação desses diferentes cosméticos, certo? Bom, para que isso seja completo, eu preciso que vocês também, né, tenham interesse em fazer busca, leitura e interpretação de livros para discussão na atividade de interação e depois avaliar essas diferentes formulações. Bom, vocês podem realizar uma busca sobre formulações cosméticas, as principais funções dos componentes das formulações cosméticas, das etapas de preparo das formulações cosméticas e critérios de segurança individual e coletivo em laboratório. Tudo isso como fonte a biblioteca virtual da Croton. Tá? Provavelmente, né, mais certamente, isso será também aplicado como nota de aula prática. A gente vai colocar isso como nota extra no nosso conteúdo. Então eu vou pedir para vocês um pequeno relatório sobre essas formulações. Quero que vocês copiem a formulação,
destrinchem a formulação e me mandem esse relatório no AVA. E pelo AVA eu vou dando essa formulação. Depois eu vou criar no AVA o local correto onde vocês vão inserir esse mini relatório sobre essas aulas prático-teórica que a gente está tendo, dessa destrinchamento de formulações, né? Vocês podem também realizar um mapa mental com as etapas de preparo de diferentes formulações cosméticas, as funções específicas de cada componente das diferentes formulações. Bom, e a gente começa com a seguinte forma. Toda aula é para fazer esse relatório? Em toda aula que é para mandar esse relatório? Toda aula que tiver esse tipo de atividade que eu estou mostrando agora. Por exemplo, para esse tipo de formulação, certo? Aí eu vou colocar lá para vocês o local onde vocês vão entregar esse mini relatório, certo? É bem mini relatório mesmo. Não é nada rebuscado demais. É só para vocês terem esse tempo de analisar a formulação e entender para que serve para cada componente, né? Porque na hora da prova ou na vida profissional de vocês, se alguém chega aqui e pergunta para vocês para que serve a cocoamidopropilbetaína, né? Aí você vai ficar assim, poxa, eu nunca vi isso na faculdade. Eu tenho que entender para que serve, o que é utilizado isso dentro da formulação, certo? Então, esse é o objetivo desse mini relatório, que vocês entendam para que serve cada produto cosmético utilizado no cosmético, né? A gente tem aí cosméticos que tem 20 produtos, vários produtos. Eu quero que vocês saibam para que você está colocando isso na formulação, né? Muita gente fala assim, esse produto aí vai, mas não serve para nada. Se não serve para nada, então a gente tem que tirar da formulação, tem que servir para alguma coisa. Vamos começar com alguns produtos que vocês vão ouvir falar bastante esse semestre, né? Um deles é o Lauril. Lauril, quando vocês verem esse nome, tá? Em qualquer formulação, vocês já podem linkar o nome Lauril com detergente, né? Então, tudo que provoca espuma, que faz espuma, que é uma ação detergente, né, tem algum tipo de Lauril. Nesse caso aqui, a gente tem o Lauril éter sulfato de sódio a 27%. Tá? Então, ele é o nosso detergente da formulação. Inclusive, creme dental. Aquela parte que faz a espuma na nossa boca é um tipo de Lauril também. Tá? A cocoamidopropilbetaína, tá, que é um produto que eu quero que vocês aprendam a falar ele antes de terminar esse semestre, que vocês têm que ter ele na ponta da língua, que isso impressiona quando você vai ser contratado na farmácia de manipulação, você sabe para que serve a cocoamidopropilbetaína. Ele é um espessante ou espumante. Cocoamidopropilbetaína ele é um produto que vem do coco, né, do coco mesmo, aquele coco que a gente utiliza para tomar água de coco e fazer vários produtos. Então ele é um produto que vem ali, e ele é um produto que cria espuma, ele tem uma ação detergente, e ele é bastante utilizado em produtos infantis, como por exemplo shampoo infantil. Ele é basicamente feito todo de cocoamidopropilbetaína, porque ele é um detergente que não arde o olho, é um detergente natural. E por isso também que ele é mais caro, né? Ele é um produto bem mais caro por ser natural. Tá? Aqui nesse caso, ele vem para contrabalancear o Lauril. Então, se você tem um Lauril, que é um detergente químico forte, você usa o cocoamidopropilbetaína para dar uma suavizada no produto. Tá? Temos aí a dietanolamina de ácido graxo de coco 80%, também chamada de amida 80%, é outro espessante espumante da formulação, certo? Temos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, também é um espessante. Temos essência, tá? QSP, quantidade suficiente para perfumar. Se você vai usar uma essência ou fragrância na sua formulação, ela tem simplesmente um apelo estético, tá? Então, você não precisa colocar o frasco inteiro ali. Tem que saber balancear e equilibrar a sua formulação com essência. Do mesmo jeito para o corante, apelo estético, tudo bem balanceado. Você colocar o mínimo possível para que o seu produto tenha o odor e a cor que você planejou. Temos aí esse produto duplo, né? Metilcloroisotiazolinona, metilissotiazolinona, né? Esse nome grandão aí
É um conservante antimicrobiano para que não tenha formação de micro-organismos no seu produto. Tá? Ácido cítrico, que é SP, é um acidulante do produto para regular o pH do seu produto e ele serve como um coadjuvante na conservação do produto também. E por último, água, que é o nosso QSP veículo. Tá? QSP é quantidade suficiente para. Pode ver aqui, ó, composição do produto: 29%, 5%, 2%, 1,6%. O restante é água. Boa parte do nosso produto é simplesmente água. Então, para elaborar esse sabonete, a gente coloca em um recipiente adequado metade do volume de água a ser utilizado na formulação, coloca o sistema em agitação com um agitador mecânico, usar baixa rotação para evitar a formação de espuma. Toda vez que a gente for fazer algo com lauril, a gente faz isso em baixa rotação. Adiciona o lauril éter sulfato de sódio, a cocoamido propilbetaína e a dietanolamina de ácido graxo de coco e deixa isso agitando até ficar bem homogeneizado. Depois a gente adiciona ácido cítrico para corrigir o pH para 6,5 a 7, usar um pHmetro para a gente medir. Adicionamos essência e corante, homogeneizamos bem e depois colocamos o conservante. Dissolvemos o cloreto de sódio no restante de água e adicionamos ao sistema em constante homogeneização. Controlamos a agitação, uma vez que o sistema vai ficando cada vez mais viscoso. Quando você coloca o sal, né, shampoo com sal, sabonete vai sal, para ficar mais grosso, para ter aquela consistência de shampoo, de sabonete líquido. Para a gente caracterizar esse sabonete líquido, depois de elaborar o sabonete líquido, o produto deve ficar em repouso por 4 horas. Em seguida, o pH, a densidade e a viscosidade da amostra devem ser medidos, após a mesma ser novamente homogeneizada. Para a medida do pH, uma alíquota de 50 ml da amostra deve ser retirada e o pH determinado com auxílio de um pHmetro. Densidade medida em triplicata, usando um piquinômetro de 50 ml e uma balança analítica. A viscosidade medida em triplicata e comparada a um padrão utilizando-se um copo Ford para tal. Depois eu vou mostrar para vocês como se faz essa análise de viscosidade. Tem uns vídeos muito bons para a gente ver essa questão dessas análises físico-químicas do sabonete. No final, para o sabonete com qualidade premium, a gente tem aí que as características dele é 25 graus Celsius, é um pH de 6,8, densidade de 1,05 gramas por centímetros cúbicos, se faz a densidade também, a viscosidade de 2.280 centipoase, né, depois vou explicar isso aqui mais tranquilamente para vocês, e a aparência, um líquido transparente azulado. Tá? Bom, na etapa 3, a gente pode modificar essa formulação com um líquido corporal esfoliante. A gente pode fazer esse sabonete líquido virar um esfoliante. Você faz uma formulação padrão e dessa você pode fazer várias derivadas. Tá? Então a gente vai verificar a possibilidade de converter essa formulação em um sabonete líquido corporal esfoliante. Né? Apresentar a função específica de cada um dos componentes que devem ser adicionados à fórmula para que ocorra essa transformação. E aí a gente foi lá no livro Formulário Médico Farmacêutico, segunda edição, página 314, alguns esfoliantes e abrasivos nas suas concentrações usuais. A gente pode utilizar aí para essa função esfoliante o alfa-hidroxiácido de frutas, MFA complexes de 4 a 10%, o anidrido silícico de 5 a 10%, extrato de willow bark de 5 a 10%, microesferas de polietileno, sim, pequenas esferas de plástico, de 0,5 a 1%, e sementes de apricot, também chamadas de semente de damasco em pó, de 1 a 10%. Desses, os mais caros são o extrato de willow bark e a semente de damasco, que são produtos naturais. Microesferas de polietileno são produtos mais baratos, né? E aí você tem aí as concentrações mínimas para um esfoliamento leve ou concentrações máximas para um esfoliamento, né, um efeito abrasivo mais forte. Então, nesse livro, é muito interessante esse livro, que ele te dá essas margens de concentração de produtos. Bom, muita coisa, mas a gente termina aqui a aula de hoje, né? Eu agradeço a atenção, muito obrigado pela atenção, pela presença de vocês. Deixa eu interromper
essa aula aqui para a gente ter uma última conversa ainda hoje aqui sobre estágios. Só alguma dúvida com relação à nossa aula de Professor, cosmetologia? deixa eu te perguntar, sobre as aulas práticas, vai ter presencial, não vai? Não. Para cosmetologia, não. Cosmetologia, Não? infelizmente, a gente não consegue fazer ela. A gente tentou fazer ela presencial algumas vezes, mas como a adesão foi pouca e o resultado não foi muito bom, a gente vai manter esse processo mais online. Eu vou explicar dessa maneira para vocês, sabe? E vou trazer depois, vou incluir vídeos, tá, de pessoas como manipula, para que vocês tenham um compreendimento melhor dessas formulações. Eu sei que frustra um pouco a gente, né? Que é interessante a gente ir para o laboratório, montar a fórmula, ver ela se formando, isso é muito bom. Ainda mais cosmetologia, que é algo que é bem mais seguro de se manipular. Mas infelizmente a gente não vai fazer elas online, presenciais, vai ser online esse semestre também, E esses certo? relatórios, é a partir da aula que vem, ou o senhor sempre vai estar falando, olha, hoje tem que fazer relatório? Eu vou deixar mais aberto, porque a gente está aqui na primeira aula, a gente está apresentando plano de ensino, apresentando disciplina. Na próxima aula eu venho com datas para vocês, explicando melhor essa questão de entrega, tá? Mas nada muito, né? Até o dia da prova é o dia máximo de entregar isso daí para a gente, tá? Acho que de hoje até a partir da data que a gente vai fazer a nossa primeira VA, é o período que a gente vai ter para entregar esses relatórios, essas atividades extra de classe mesmo para a gente entregar. Tá? Ah, tá bom, obrigada. Nada, Bianca. Obrigado pela presença. 3, 9, 10 alunos. Deixa eu pegar aqui a lista de presença. Professor, outra coisa, sobre o estágio hospitalar lá, o senhor vai estar... Como é que fala? O senhor que vai estar, como é que fala? Coordenando o estágio, não é? Isso, eu mesmo. Eu falei Fazer sobre o igual que... estágio. Deixa eu pegar meu livrinho aqui. Eu falei sobre o estágio no começo da aula, e eu falei, vou repetir no final, porque alguns alunos não estavam presentes ainda, né? Então a gente pode conversar de novo e tirar essas dúvidas, né? Como é que vai ser o estágio? A gente ainda tem um tempinho bom para começar o estágio, então a gente vai ter um tempo muito bom para vocês escolherem o hospital. Esse semestre está bem mais tranquilo, porque no semestre passado a gente começou com a pandemia, e o estágio teve que rolar junto com a pandemia, a gente não sabia como trabalhar isso, não tinha campo de estágio aberto, os campos de estágios foram abrir em setembro, então a gente embolou muita coisa. Esse semestre não, a gente já tem os campos de estágio, já tem os hospitais que vocês podem trabalhar, né, fazer o estágio, e o estágio vai ser dessa maneira. Serão 3 semanas de estágio, né, de segunda a sexta, tá? O estágio ele vai ter 60 horas a serem cumpridas, tá? Calculadora. A calculadora agora não abre, para eu computar certinho aqui as horas para vocês. Então vão ser 60 horas a serem cumpridas. 60 horas dividido por 4 são 15 dias. Então são 3 semanas. Vocês vão fazer 4 horas por dia, tá? Ah, professor, eu posso fazer mais horas? Pode. Você pode fazer no máximo 6 horas por dia. Tá? Então, o máximo que você consegue cumprir é em 2 semanas. Só que é muito difícil a gente conseguir isso, porque a maioria dos campos você tem matutino e vespertino. Então, a pessoa entra de manhã e tem que dar a vaga para o aluno entrar à tarde também. Então, são 4 horas por dia, 3 semanas. A nossa carga horária completa de estágio, 60 horas. Então, anotem aí, vocês vão fazer 60 horas de estágio. Quais os campos que nós temos disponíveis? Oi?
E quem é do grupo Dia? de risco fazer o estágio? Bom, a gente vai ver isso daí ainda. A gente vai ver caso por caso, tá? E aí esses casos eu tenho que passar para a coordenação, para a Dayana, para a gente avaliar o que pode ser feito, qual é o local onde tem menos risco, para a gente ver certinho como que a gente vai fazer. Bom, ponto, vocês têm que fazer 60 horas nesse estágio. Primeiro ponto. Segundo ponto, os hospitais disponíveis são o Hospital Municipal, tá? A gente tem o sanatório, conhecido como INSEB, tá? Que é aquele sanatório que tem acima do Ana Shopping, pouco acima, para cima do Ana Shopping. Nós temos a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e nós temos o UPA da Vila Esperança. Então são esses os locais disponíveis. Tá? Nós temos disponibilidade para alunos fazerem matutino, vespertino e noturno. Geralmente o período noturno é mais utilizado para alunos que fazem o curso pela manhã. Né? Então, geralmente os alunos que fazem o curso de manhã conseguem a vaga noturna, porque você vai fazer um estágio noturno, você não tem muito o que fazer, porque você tem que assistir a aula, né? Não tem muito o que fazer. Mas nós temos também alguns, a Santa Casa, por exemplo, que ofereceu para mim vagas nos finais de semana. Como é que funciona essa vaga no final de semana? A pessoa vai no final de semana, sábado e domingo, faz 6 horas no sábado, 6 horas no domingo, e aí dá 5 finais de semana a pessoa termina, então dá um pouco mais de um mês, né, indo sábado e domingo. Então aí depende da disponibilidade também da pessoa e da vontade. Eu vou liberar essa lista para vocês até semana que vem, de todos os locais que nós temos. Vou mandar isso para o coordenador para o chefe de vocês aí da turma. Esqueci o nome. Que é a Thaís, né? A Thaís, que é a coordenadora da turma. Representante. E aí a gente vai mandar para ela. Tá presente? Tá aqui, a Thaís está aqui. Representante de sala, isso. Coordenadora de turma. Obrigado, Rodolfo. Representante. Chegando perto das 9 horas, eu vou ficando sem cérebro. Eu vou mandar para ela as listas com as vagas, e aí vocês vão preenchendo os nomes e colocando os locais que vocês querem fazer. Vai ser bem tranquilo, porque vocês não têm nem concorrente muito com outra turma, porque a turma do matutino são só 2 alunos. E aí fica bem tranquilo de vocês trabalharem a questão de escolher os locais e as vagas. A gente tem que fazer esses estágios até dia 18/6, né? Nesse dia, para todo mundo já ter entregue os relatórios, então a gente vai ter aí 9 semanas de estágio só, a gente fazer tudo, deixar tudo prontinho, para que a gente termine esse semestre tranquilamente. Tá? E aí descobrir de vocês aí depois, caso a caso, as dificuldades que cada um tem para fazer esse estágio. No mais, por enquanto é isso. Né? Agora é aguardar. Por que a gente não começa o estágio, por exemplo, dia 1º agora? Né? A gente poderia, já tem campo e tal. Porque a gente ainda tem outras turmas do semestre passado que não conseguiram terminar por causa da questão da pandemia. A gente começou o estágio em setembro, paramos em dezembro para férias, e aí eu estou completando essa turma ainda de 2020/2. Então, o pessoal que está no 9º período, vocês estão no 8º, o pessoal do 9º, tem algumas pessoas que ainda estão utilizando os campos para terminar o estágio. Então, eu combinei com a Dayana que dia 22/3 a gente começaria o estágio com vocês, que vocês são uma turma menor, para dar mais tempo para a gente planejar. Tá? Ô, professor, Natália? Sim. a turma de manhã, no caso, começaria a partir de qual horário? Matutino, geralmente os horários pela manhã começam às 8 e terminam meio-dia. Ok, obrigada. De nada.
O horário da tarde geralmente começa 1h da tarde e termina às 5. E o horário noturno geralmente começa às 5 e termina às 9 da noite. Né? Isso na Santa Casa que liberou esse horário para a gente. Tá? Final de semana. Se a pessoa faz final de semana 6 horas, começa 8, vai 9, 10, 11, 12, 13, 8, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Geralmente a pessoa pode ficar esse período de 6 horas. Né? É um pouco puxado, é sábado e domingo, você perde vários finais de semana, mas dependendo da pessoa que trabalha durante a semana, tem essa possibilidade aí de fazer também, ok? Então é isso, bora dormir? Deixa eu finalizar a gravação aqui.